interagir um pouco, né? Vocês talvez não façam assim ideia da importância da presença de vocês, da oportunidade de quem está aí sentado ouvindo, quem vem aqui dirigir a palavra, dessa oportunidade que nos é dada de crescimento. Desde os dias que antecedem, ou quando o tempo é apertado, algumas horas da tarde, a gente precisa no mínimo tirar um tempinho para fazer uma revisão das literaturas, para tentar aqui transmitir alguma coisa que seja fiel a realmente os preceitos espíritas. E isso nos ajuda tanto que vocês não fazem conta. Então a gente agradece demais cada oportunidade que tem. Eu até já lembrei outro dia, e hoje eu estava lembrando muito, Cristina, da primeira vez que eu cheguei nessa casa espírita, que era lá no outro endereço. E até para descontrair, eu vou contar um fato que eu nunca contei para ninguém de vocês. Que eu ia chegando e eu não conhecia o ambiente, e eu cheguei pela porta dos fundos. E quando eu estava descendo a escada, eu e minha mãezinha ao meu lado, e que eu estava chegando perto da porta, eu acabei ouvindo, sem querer, duas pessoas conversando, e eu recuei para não ser visto e para deixar todo mundo à vontade, e elas diziam assim: mas quem é o palestrante hoje? Ah, não sei, parece que é um aluno do Guto, um tal de Miller, mas não conheço esse cara, né? Eu saí, dei um tempinho, cheguei fazendo barulho, me apresentando, e aquilo me deu uma responsabilidade, foi bacana que aconteceu, que eu pensei, pois é, eu sou um aluno do Guto, estou vindo aqui substituir o Guto, e eu vou ter que me virar nos 30, tipo aqueles programas assim lá do Faustão, né? E por sorte eu levei minha mãe embaixo do braço, e ela veio junto, e na viagem, do Rio do Sul para cá, eu dizia assim: vai me ajudar, né? Assim, na hora? Não, eu ajudo, dizia ela. Eu ajudo. Qual é o tema? Eu vim bem mais cedo, né? Nós paramos numa lanchonete em Ibirama, e eu passei o tema para ela, e ali, em 15 minutinhos, discutimos o que ela ia fazer, o que eu ia fazer. De maneiras que eu fiz uma meia palestra, um pouco menos, e o restante deixei para a dona Hildegard, e assim eu fui engatinhando. E a gente veio engatinhando, graças a essas oportunidades. Por isso eu sempre afirmo, é importantíssimo que as casas, ainda mais que a Cristina bem frisou hoje, que se o foco dessa casa aqui é educação, é importantíssimo que deem sempre oportunidades para os novos começarem, porque o veterano foi um novato um dia, né? E eu, sinceramente, me considero tão veterano quanto aquele primeiro dia lá. E eu escolhi um livro, Educação e Vivências, então fala de educação, para tratar de um outro assunto. Porque eu confesso para vocês que a casa aqui pede para dar o tema anterior, assim, antecipadamente, e eu não fico muito à vontade com isso, mas eu escolho o tema e na hora a gente tenta dar uma adaptada para ficar mais ou menos dentro daquele título que a gente traçou, mas às vezes a gente acaba fugindo. Nós tínhamos escolhido a verdadeira propriedade. E o Jesus fala, tem no Evangelho: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Acumulei tesouros do céu, né? Então, aqueles tesouros verdadeiros. E eu ficava sempre pensando assim, que para mim, eu já falei isso numa outra oportunidade, essa vida futura, essa vida espiritual, essa dimensão espiritual, esse paraíso prometido que a gente deve ter. Eu nasci em berço espírita, mas eu devo ter sido educado muitas e muitas vezes em outras concepções cristãs, daquele paraíso prometido, de sentar à direita de Jesus e assim vai. Aquilo para mim não era assim um atrativo. Eu gostava demais, era dessa vida aqui, era tão bacana correr, brincar, jogar bola, e eu fui crescendo amando demais essa vida, essa dimensão aqui na matéria, né? E aí quando eu via umas promessas dessa, de a gente tentar fazer o bem para ganhar uma felicidade futura, eu pensava, já sou tão feliz agora, se eu vou ser mais ainda não-se, né? Eu era um menino feliz, eu gostava do que eu tinha naquela dificuldade material que nós vivíamos, mas numa família muito bem organizada, no sentido de que pai e mãe se ocupavam com a educação dos filhos. Eu cresci, brinquei trabalhando e trabalhei brincando, coisa que hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia tem hora para ficar sério e estudar, tem hora para brincar, tem hora para trabalhar, né?
Então, naquela minha época, isso era tudo mais, assim, fluía mais naturalmente. Então, eu era muito feliz. Nossa, eu vou ter que trabalhar para ser feliz numa vida futura, no mundo espiritual. O que é essa coisa de mundo espiritual? E a gente vai estudando, vai adentrando na doutrina espírita, vai vendo que, na realidade, a vida é uma só, que a gente vive uma vez só. Quando a gente ouve assim, a vida é uma só, para aquela visão materialista, acaba que tem um quê de verdade, porque a gente não vai mais morrer nunca. Então a vida é uma só, realmente, só que ora numa dimensão aqui da matéria, ora numa dimensão espiritual. E uma das coisas que a gente está fadado a obedecer uma lei divina, que a lei é a morte, né? A gente vai morrer. Então até eu estava brincando hoje, quando eu rascunhava essa fala assim, ó, se tivesse um escrito da lei sobre a morte e a vida, dizia assim, ó, artigo número 1, todos nascem. Artigo número 2, todos morrem. Artigo número 3, em qualquer dúvida prevalece o artigo 2, todos morrem, pronto, é todos, né? Então todo mundo vai morrer. E a gente aprende que o Espiritismo nos auxilia, ou ele tem essa possibilidade de a gente aprender a morrer bem. E morrer bem seria necessário viver bem para morrer bem. Nós vamos tentar mostrar hoje que morrer também é uma bênção. Então, essas verdadeiras propriedades eu estou colocando como tesouros, mas aqui já, nessa existência, não precisamos esperar morrer, e eu vou usar a palavra morrer mesmo para dar mais impacto, mas o Espiritismo diz desencarnar. Quando eu era mais criança eu pensava assim, o desencarnar, porque eu sou um coração de criança ainda, tá? Desencarnar parecia descarnar, era uma palavra que também não me soava bem, né? O que é esse negócio de desencarnar, perder as carnes, né? Mas é o morrer mesmo na matéria, né? Para daí a gente ter os tesouros, para daí acumular os tesouros no céu. Nós temos a possibilidade de nos preparar para então morrer bem, vivendo bem, aproveitando esses tesouros que a vida na matéria nos oferece. Então vamos ver. O primeiro que eu selecionei, e não é que são só esses, não é nem nessa ordem, mas eu escolhi uma questão de idade, é o tempo. Eu até escrevi tempo presente, tempo. É o tempo presente e é o presente tempo. Porque tem um pensamento, eu acho que é oriental, eu agora não vou lembrar da fonte, que diz assim, que só há 2 dias que a gente não pode fazer o bem. Um é ontem, que já passou, e o outro é amanhã, que não chegou ainda. Portanto, hoje é o melhor dia para a gente fazer qualquer coisa. Então, esse grande tesouro que nós temos é o tempo presente. E aí, falando desse tempo presente, nós já vamos chegar numa outra questão de qual é a dimensão mais importante, a dimensão material, que nós estamos nela aqui agora, embora muitos espíritos desencarnados estão interagindo com a gente, ou essa dimensão espiritual onde a gente vai estar depois que não tiver mais o corpo, né? Qual é que é a mais importante? Nós estamos aqui só de passagem, a gente escuta isso o tempo todo e é a mais pura da verdade. Mas é menos importante que eu estou aqui só de passagem, é mais importante a vida eterna, a vida enquanto espírito, na dimensão espiritual. E eu digo para vocês, e até repetindo, que também é uma questão que a gente já levantou aqui, que a dimensão mais importante é aquela onde a criatura se encontra. Porque se eu pensar que o mais importante é o plano espiritual, eu estou aqui no plano material, eu vou estar esperando, querendo chegar lá e não aproveitar os tesouros da dimensão material na qual eu estou inserido, e eu vim com um propósito. O Raul Teixeira, nesse livro Educação e Vivências, aliás, o espírito Camilo, através do Raul Teixeira, ele fala assim que nós não estamos aqui no mundo ao acaso, como um brinquedo da obra divina. Nós estamos aqui com um propósito muito bem colocado. Estamos aqui para evoluir. E se a gente está aqui para evoluir, é porque aqui é o local agora, nessa existência, hoje, esse tempo presente, o mais importante para mim. O amanhã já passou, e não é importante assim, pelo menos não tão importante, eu ficar o tempo todo batendo na tecla do amanhã, dos erros que eu cometi, do remorso das coisas que eu não fiz, e eu acabo investindo um tempo nisso que eu podia estar fazendo hoje aqui e agora.
Como também não adianta muito ficar projetando, no futuro eu quero, quando eu me formar, quando eu casar, quando meu filho crescer, quando eu me aposentar. É agora que eu tenho condições de fazer. Porque esse amanhã pode não chegar, eu não sei quanto tempo vou estar aqui na Terra. Então, esse tesouro do tempo presente, eu considero realmente importantíssimo, e que se a gente conseguisse valorizar isso, a cada dia, como a minha mãe do Hildegard dizia, acordar já é uma bênção e já agradecer por essa oportunidade de estar vivo mais um dia. E quem sabe, né, tomar uns goles de água, esse líquido sagrado, e agradecer por essa bênção também. E quem sabe ouvir um som de pássaro, e quem não estiver perto de pássaros, hoje eles estão já chegando para a cidade, eles que bom, o passarinho está aqui na janela, que pena que não tem mais um mato para ele correu para a cidade, mas enfim, todo mundo pode, né, ouvir esse som de um pássaro, ouvir uma boa música, enfim, começar bem o dia e aproveitar o tempo presente. Hoje é o melhor dia da minha vida, hoje é o dia mais importante da minha vida, nem amanhã, nem ontem, é hoje. E aí chega amanhã, vira hoje, que as minhas filhas, quando eram mais novas, diziam, pai, o amanhã nunca chega, né? Elas começaram a perceber que elas queriam uma coisa para amanhã, no dia seguinte era hoje, no dia seguinte era hoje, o amanhã nunca chega. É a pura verdade, né? O amanhã nunca chega, é sempre hoje. Então vamos aproveitar o hoje. O segundo é o local, é o meio. E o Espírito Camilo fala aqui sobre o meio ambiente. Ele fala sobre educação para as questões ambientais, da importância de a gente respeitar e de a gente realmente cuidar de todos os elementos do reino mineral, vegetal, animal. Mas ele vai um pouco além, ele pensa o meio ambiente numa dimensão um pouco mais sistêmica, uma visão mais holística e sistêmica, na qual, nessa perspectiva, o ser humano é o elemento mais importante de um ecossistema. Pelo menos vamos pensar que nós aqui na Terra, e até agora eu lembrei aqui de uma lenda indígena, que o povo indígena, daqueles que tinham os deuses que interagiam com o elemento mineral, o outro deus do fogo, o deus, né, das águas, e eles diziam que o ser humano tinha mais poder do que os deuses. Por quê? Porque o ser humano podia interagir em todos os reinos, só que tinha uma condição, que não podia alterar a lei já posta. Ou seja, eles tinham entendimento de que existia uma organização nesse universo todo, que existia um Criador que criou tudo isso com essas leis naturais funcionando, e a gente estuda no Espiritismo sobre as leis naturais, e que a gente tinha essa possibilidade de interagir e até um chamamento para interagir, não só como possibilidade, mas respeitando as leis naturais e divinas. Então esse meio é importante, cuidar das questões ambientais, sim, né, diz Camilo, mas é muito importante a gente considerar então esse elemento mais importante nesse ecossistema, que é o elemento humano. Então, eu já me peguei uns tempos, porque eu fui assim bem ativo no movimento ambiental, fui até taxado como ambientalista eco-chato quando eu estudava ecologia na faculdade, e depois desisti, tá? Não sou ecólogo, fiquei um tempo lá estudando ecologia lá em Ipiranga, eu era um dos eco-chatos. E eu pensava, eu dizia mesmo de consciência minha, como se o bem, às vezes, o mal é só um bem equivocado, né? Muitas vezes a gente pensa que está certo e defende uma ideia e depois a gente vê, não, eu não estava certo. Que eu tinha uma missão, que a minha pegada era com as árvores, era com a floresta, era com a natureza, propriamente dita, e não com as pessoas, porque as pessoas eram cheias de problemas, cheias de erros, cheias de complicação, e a natureza me dava resposta muito mais direta, muito mais clara. Então eu pensava que eu tinha uma proposta no ambientalismo com o mato e não com as pessoas. Com o tempo e com a ajuda da doutrina espírita, eu fui entender que eu poderia sim ter uma tarefa no ambientalismo, mas não proteger das pessoas, proteger para as pessoas. E as pessoas que apareceriam
que eu cruzaria nessa caminhada, mesmo enquanto ambientalista, é que era realmente o foco principal. Então nós temos tarefas, temos profissões, a gente vai falar daqui a pouco do trabalho, temos atividades do cotidiano, e muitos de nós, como eu nesse momento estou numa atividade mais recolhida num sítio lá, eu não tenho um contato assim diário com muitas pessoas. Mas isso não é a questão de ser preocupante. Então eu tenho um compromisso com o elemento ser humano, mas eu não estou interagindo tanto com o humano. É na hora que acontece. É na hora que acontece da forma mais informal possível. Quando você menos espera, vai aparecer na tua frente o Jesus Cristo, que tinha sede, que tinha fome, que precisava se vestir e que precisava de abrigo. Disfarçado de um pedinte qualquer, de alguém que quer uma palavra amiga, de alguém que quer um ombro amigo. É naquela hora você tem que largar tudo e olhar realmente nos olhos daquela pessoa, apertar a mão de verdade, sentir aquela pessoa de verdade e dizer: fala amigo, fala meu irmão, o que você tem para dizer? Pronto, você fez o seu papel. Agora, se você tem uma tarefa que você digamos assim, apaixonado por aquela tarefa, digamos que a pessoa pinta telas maravilhosas, e ela é muito espiritualizada, está lá pintando uma tela, coisa mais linda, maravilhosa, nossa, que espírito elevado, que intuição, que inspiração. Aí chega alguém precisando conversar com ela, ela vai dizer: agora não estou pintando. É disso que eu estou falando. Agora sim, larga o pincel. Agora o elemento mais importante desse sistema é o elemento humano. Agora surgiu aquela pessoa precisando de você. É só isso, é tão simples assim. Então a gente não precisa largar tudo que faz, e que gosta e que ama, para escolher uma tarefa onde tem um mundo de pessoas para interagir comigo, porque eu vou dar importância para as pessoas. Talvez eu vou ser uma pessoa fria, talvez, como disse também um outro índio, Cacaverá, quando a palavra é desprovida de espírito, ela sai vazia, ela sai maquiada de uma roupagem, de uma coisa importante, bonita, mas sai vazia. Porque quando Jesus disse que é do que o coração está cheio que a boca fala, não é a palavra em si, porque a palavra usa racionalidade e eu crio a frase e eu uso a palavra que eu quero, com uma intencionalidade muitas vezes até escusa. Mas é o que eu sinto realmente, é aquela vibração de bem-querer que eu estou falando para querer realmente deixar alguma coisa de bom. Isso aí sai o que está aqui dentro, cada um só dá o que tem. E aí você tem que trabalhar justamente esse de procurar ficar um pouquinho melhor, para sair uma coisinha um pouquinho melhor. Porque também Jesus falou que se conhecerá a árvore pelo fruto. Então vamos procurar nos tornar árvores melhores para dar frutos melhores, não é? Então dizer que diz assim, pastor Ramiro, diz uma frase que diz assim: dai o teu tempo para quem precisa do teu tempo. Então, é isso mesmo. Nós falamos já então do tempo e do lugar. Duas coisas importantes. A outra questão é o trabalho. Todo mundo respeita, o sulista é muito de trabalhar, a gente sabe disso, a gente que viaja um pouco, vai do São Paulo para frente, eles nos rotulam que a gente trabalha até demais, só pensa em trabalhar. Então, falar que o trabalho é importante aqui no Sul até parece que seria chover no molhado. Mas veja só um aspecto. Tem o trabalhar e tem o bem trabalhar. É que nem tem passar pela dor e o bem passar por essa dor e ter um bom proveito da dor. Nós ainda temos uma herança que a gente também aprendeu em outras concepções cristãs, que o trabalho foi um castigo da divindade pelo pecado de Adão e Eva. A gente traz isso junto ainda. Então, nossa, de novo segunda-feira, vou ter que trabalhar. Quem nunca se pegou falando isso? Nossa, eu inúmeras, centenas de vezes. O meu irmão dizia que o melhor dia para o trabalhador era segunda-feira, porque estava mais longe da próxima segunda, que a gente dizia que era sexta, né? Ele brincava que não, era segunda, que estava mais longe da próxima segunda. Quando chegava sexta-feira, no banco era assim, gente, ó. Hoje é dia de palavras leves, serviços leves, palavras bonitas. Deu meio-dia, a gente já ia se organizando para parar. Saiu o último cliente da agência, jogava tudo para dentro das gavetas, sem organizar nem em ordem, nada, enfiava tudo na gaveta e vamos embora. E segunda-feira a gente cuida disso. Isso não é amar o trabalho, não é trabalhar entendendo o trabalho como uma bênção, como uma oportunidade de crescimento.
no mínimo intelectual, mas também, novamente, de interação com as pessoas, com superiores, com subordinados, com clientes, com fornecedores, né? Então a gente tem que fazer isso com mais alegria e entender que nós estamos ainda tão involuídos que precisamos de trabalhos pesados. Houve um tempo que a gente trabalhava puxando as madeiras só com boi e cavalo e patinando. Lá no sítio, há uns 5 anos atrás, eu me peguei numa tarefa dessa, eu tinha até um funcionário na época lá, faz um pouco mais que 5, e nós puxávamos palanques para fazer uma cerca, numa estrada que era só barro, era uma antiga estrada de zorra, só subia, descia, de leve descia com a zorra carregada, e nós lutando com aquilo ali, de uma hora eu comecei a rir e disse, não, isso aqui é 1905, 1910, quando chegaram os primeiros colonizadores aqui. Nós estamos no 3º milênio, estamos nesse mesmo jeitinho. Quer dizer, meu pai dizia, tu gosta tanto das coisas antigas, vai andar de carroça de novo. Meu pai sempre falava isso. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. A gente tem que, claro, valorizar as coisas passadas também. Mas a gente tem que entender que o trabalho, ele é tanto mais austero, mais difícil, mais duro para a gente, dentro da nossa necessidade. Porque, olha, se existem trabalhos muito suaves, existem pessoas que trabalham, ganham para viajar, ganham para fazer fotografias, nossa, como eu queria. Eu conheci um cidadão que ele já tinha visitado 42 países, tudo pago, ganhando um bom salário, uma boa máquina fotográfica, um bom computador, e o trabalho dele era viajar, conhecer lugares bonitos, registrar em fotografia e em textos e mandar para a revista publicar. Dele, desse dia, ele escolhia o roteiro e só comunicava à editora, ó, estou indo para tal lugar. Ah, eu também quero. Quer mesmo? Tu quer falar tantos idiomas como ele precisou aprender a falar? Tu quer se sujeitar a pagar o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou? Né? Tem até aquela historinha do cara tocando um violino de uma forma maravilhosa, mas tocando assim de uma forma maravilhosa, e o pessoal vai assistindo, daí uma pessoa dizia assim para o do lado, ah, eu daria a minha vida para tocar tão bem quanto ele. Daqui a pouco ele repetiu, eu daria a minha vida para tocar tão maravilhosamente quanto ele. Aí o outro não aguentou, falou, daria mesmo? Ele deu. Para chegar a tocar tão bem, ele dedicou a vida nisso, né? Então ele pode estar tocando violino e não mais bater a marreta lá na ferraria. Ou seja, nós temos essas oportunidades de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o que nós mesmos nos preparamos. E é um grande tesouro o trabalho. Se eu sou um espírito ainda tão, digamos assim, impulsivo, que eu preciso ser realmente domado, quase como eu lá domando os cavalos, eu já me peguei muitas vezes precisando ser domado mesmo, né? Domesticado, contido nos meus impulsos. Eu tive a bênção de conhecer um trabalho, porque o Espiritismo diz assim, ó, todo serviço, toda atividade que serve para o bem é trabalho, não é só trabalho remunerado, né? Então inclui até o próprio esporte. Eu tive a bênção de ter um esporte como um trabalho que me ajudou a me domar. Até eu lembrava hoje para minha filha, quando vinha para cá, que em 1979, tem alguém aqui que não tinha nascido nessa época, com certeza, né? Em 79 eu vinha de bicicleta de Rio do Sul para Ibirama, eu tinha alugado um quartinho aqui em Ibirama, e eu trabalhava num escritório aqui na cidade, de auxiliar de escritório, e 2 vezes por semana eu voltava pedalando, à noite, no escuro, nessa BR e tudo, e no final de semana também, e eu competia numa equipe de ciclismo aqui de Ibirama. Então, por eu ser atleta daquela equipe, eu tive a oportunidade de ter aquele emprego, e eu era até então funcionário de indústria metalmecânica, eu era soldador e torneiro mecânico, e eu tive a oportunidade de trocar ali a graxa e as ferramentas pela caneta e pelo papel. Durou só 3 meses, tal, coisa e tal, mas não veio ao caso aqui. Mas foi um primeiro passo, depois dali eu cheguei no Banco do Brasil e tal, enfim, a minha vida mudou. Mas eu tive aquela oportunidade. Eu fui me domando no esporte e o esporte me abriu caminhos. Então a gente às vezes está numa tarefa e está tão preocupado, não quero mais isso, não aguento mais esse trabalho, não quer mesmo, então larga.
te prepara para fazer outra coisa, ou larga tudo e vai buscar outra coisa depois, porque tu vai achar alguma coisa que tu goste. Tu vai achar com certeza. Agora, se tu está esperando alguém abrir essa tua porta e te botar lá dentro de um outro ambiente, isso nunca vai acontecer com ninguém, gente. O cavalo encilhado passa, tu não monta, talvez ele nem volte, talvez ele passe de novo e tu não monta. Nós temos essas possibilidades. A gente tem que fazer bem feito o que está fazendo. Não importa que trabalho é. Se eu estou varrendo um chão, se eu estou ajudando o palestrante a apagar aqui que borrou tudo com a caneta errada, mas a gente faz com boa vontade. A gente faz com boa vontade e pronto, daqui a pouco passa. Muito bem. Agora é um tema que dá uma palestra só esse assunto, quero só dar uma pequena pincelada, porque conforme o tempo que eu gastasse até aqui eu ia aprofundar mais ou não. Mas é também um tesouro que nós temos, e é apropriado falar desse tesouro dentro de uma casa espírita, que é a mediunidade. E a mediunidade, aqui cabe até eu ler um pouco, se eu fizesse meu óculos aqui. Porque o Espírito Camilo, ele coloca umas coisas bem interessantes. Porque quem é da casa vai lembrar que outro dia circulou uma mensagem que a gente às vezes atribui à mediunidade alguns atropelos da vida. E esse Espírito Camilo coloca que não é bem assim, não. Ele diz assim, ó: no campo dos problemas vários que enxameiam no cotidiano, vale assinalar o quanto a mediunidade, pouco compreendida, tem sido culpada por todos os dramas que instalam no bojo das vidas. E as vozes da ignorância costumam dizer: você sofre desse jeito porque não desenvolve a mediunidade. E é um médium renomado, Raul Teixeira, e esse Espírito Camilo que está dizendo isso, chamando isso de vozes da ignorância. Você sofre desse jeito porque não desenvolve a mediunidade. Se você não se desenvolver, não conquistará ninguém e ninguém se interessará por você. Vai morrer solteirão, porque não vai virar médium. Vai virar médium para um bom casamento. Seus guias, são seus guias que estão te surrando porque você não quer trabalhar. Que guia bom, né? Vai surrar porque tu não quer trabalhar. Essas dores, sem dúvida, são fruto da sua renitência. Você tem que desenvolver para sarar. Desenvolveu, sarou. Desenvolveu, não tem mais problema. Chico Xavier morreu cego e era um médico bem desenvolvido. E nunca sarou aquele olho. E quando ele reclamou um dia que doía muito o olho, o Emmanuel falou assim: tens o outro, continua escrevendo. Quem não viu isso aí nos filmes? Então, desconfiem de um mentor que passa muito a mão na cabeça do trabalhador. Desconfiem. Eu não quero um mentor assim, eu quero aquele que seja bem duro comigo. Diga: vamos, filho, vamos trabalhar. E entenda a mediunidade como uma ferramenta, como uma possibilidade de você, de uma vez por todas, se tornar uma pessoa melhor. De uma vez começar a olhar para o outro, começar a te colocar a serviço do próximo. Não como privilégio. Porque o Chico também dizia que nunca esperou um privilégio por ser médium. Ele se sentiria até constrangido se fosse ter algum privilégio por ser médium. Até furar a fila, né? Está lá na fila de um carreteiro que a casa organizou, aí chegou o médium bambam. Aí, por favor, vem aqui, passa aqui, porque você recebe o mentor da casa. Já é um privilégio que o Chico não ia querer para ele. Então, não entendo a mediunidade como privilégio. Então, em todos os lances do caminho, sejam problemas afetivos, questões de enfermidade, dificuldades profissionais, os dramas familiares, tudo costuma ser atribuído à mediunidade, sem o mínimo de bom senso para refletir sobre a verdade. E aí ele vai explicando qual é a verdade que ele diz. A verdade é que problemas você tem e os teria, e talvez até em grau muito maior, se não fosse trabalhar com a mediunidade. Claro que a mediunidade sendo uma condição inerente a cada criatura, isso está lá no livro dos médiuns, que num grau maior ou menor, e quem já não se... É muito difícil de encontrar uma criatura que nunca teve um mínimo dessas condições psíquicas de mediunidade, né? E agora eu perdi o fio da meada. Então você tendo essa condição orgânica e você pediu para ter essa ferramenta para trabalhar na mediunidade. E aí você relega, você realmente fica em desarmonia.
Como tudo mais na vida, se você não caminha, você se atrofia. Se você nunca abre a boca para falar, você daqui a pouco pode até perder a voz. Como tudo na vida tem que ser exercitado, praticado para ser, né, desenvolvido. A mediunidade é só mais uma condição. Você começou a tocar violão e abandonou na 10ª aula. Nunca toquei, não sei onde eu estaria com 10 aulas de violão. Você vai ficar estagnado ali ou vai até voltar um pouco, porque quando você voltasse para a aula, você ia tentar pegar a aula número 10 e o professor dizia, não, peraí, volta lá porque tu enferrujou, né? Tu atrofiou os dedos. É em tudo assim. E muitas vezes você tem a mediunidade e sofre sim, tem muito mais atropelo e mais dificuldade, porque você, além de ter a mediunidade, qualquer um de nós, além de termos a mediunidade, nós temos as nossas más tendências, as nossas imperfeições. E eu considero uma casa espírita como um grande jardim, e os trabalhadores são os jardineiros. Todos trabalham nesse grande jardim. E tem ali uma parede que foi recém-pintada, tem ali árvores grandes para ser podada, tem uma planta singela para ser colhida, aquela flor para botar num vaso, tem a grama para ser aparada, tem ali um canteiro, uma floreira para ser regado, tem todas as atividades acontecendo simultaneamente. E aí, gente, tem um isso que é o maior isso para esses jardineiros, que é a vaidade. A vaidade é o grande problema, cara. Daqui a pouco, se é para juntar tudo aquilo ali que foi podado, botar num balaio e levar, agora eu tenho que sair, porque eu prefiro podar a flor. Eu prefiro colher aquela flor e botar no vaso. Tem tarefas que eu não gosto, né? E outra coisa é essa harmonia, essa sincronia entre as pessoas que estão trabalhando. Imagina o cara podou um galho de 5 metros, pegou e virou e já deu na cara de uns 10 ali, e aquela florzinha que era pro vaso já foi pisada em cima e já detonou tudo, né? O outro já pisou no fio que estava ali para cortar a grama, ou seja, tem que ter realmente uma preocupação com o outro, um cuidado com o outro, para que a coisa funcione. Então, mediunidade como um grande tesouro é essa oportunidade, essa ferramenta a serviço de eu finalmente aprender a fazer caridade. Aprender como você colocou muito bem antes, dê o seu tempo para quem precise, né? Então eu vou dedicar o meu tempo para o outro, mas não para me ser melhor, para me aparecer mais, para me ser mais importante. Aquele que se rebaixar, que se vai levar. Assim disse o mestre, né? O tempo está seguindo, mas temos um minuto ainda. A vida, um outro grande tesouro, a vida e eu como senhor do destino. Porque outro dia, a gente ouvia num outro ambiente espírita, um irmão do dizia assim, ó, que a única coisa a mais que o Espiritismo acrescentou, comparando com outras concepções cristãs, foi a questão da reencarnação. Isso trazendo só para o Ocidente, porque em algumas filosofias orientais até isso já se tinha essa certeza. Ora, isso é pobre, isso não é verdade. Tem muito mais coisa. O Espiritismo é bem pontual e nos ajuda, nos coloca, não querendo dizer que é melhor do que ninguém, mas ele, para mim, é tão bom que eu não troco mais, porque ele me responde muito mais coisas do que apenas a questão da reencarnação. E ele, para mim, realmente, o que eu gosto demais é dizer que eu sou o senhor do meu destino, é dizer que eu sou o responsável pela situação em que eu me encontro hoje, eu e mais ninguém, não posso culpar mais ninguém, como eu sou o responsável pela situação em que eu me encontrarei amanhã. Eu que faço, eu que traço o meu destino. Isso para mim é fantástico. Isso aí para mim não é mais aquela coisa de rezar e dizer que seja feita a vontade de Deus, mas Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu fique indefinidamente sofrendo. Tem até aqueles que se açoitam, né? E a gente se açoitava de outras maneiras. A gente ficava numa situação de sofrimento, achando que Deus queria isso. Mas Deus é Pai. E quem é pai, quem é mãe, vai querer ver o filho sofrendo indefinidamente. Sofre para aprender. Pode ser que num tempo bem remoto até a gente achava que assim, só assim que aprendia. Mas hoje não, a gente quer ensinar pelo amor.
quer ensinar orientando, quer dar oportunidade de crescimento sem precisar sofrer tanto. Geralmente a gente até erra nesse aspecto, que não quer que os filhos passem pelas dificuldades que eu passei, quando a dificuldade é uma oportunidade de crescimento, de tão bondoso que a gente é. Mas Deus é infinitamente melhor do que nós. Ele quer que a gente sofra. Não. Eu sou o Senhor do meu destino. E eu sou responsável pelas dificuldades que eu passo. E as dificuldades ainda são bênçãos. Ainda são oportunidades de crescimento. Para mim, isso aqui é bacana. Dá para a gente gostar de ser espírita por entender isso aqui. Dá para a gente começar a se modificar, começar a ver o mundo e ver a si mesmo de uma forma diferente e se libertar, porque se a gente busca a felicidade, essa felicidade passa inevitavelmente pela criatura se sentir mais livre, porque quem não se sente livre não vai se sentir feliz. Ele se sente livre para ter compromissos, ele se sente livre para ter tarefas, se sente livre para trabalhar, se sente livre para auxiliar o próximo. Mas ele faz isso porque isso é o certo a fazer. E ele ama fazer isso. Quanto mais ele vai crescer, ele vai se libertando. Aquilo que a gente faz um tempo, porque é um trabalho que ainda eu faço só porque eu preciso manter o meu corpo alimentado, daqui a pouco eu estou livre desse corpo de matéria, não preciso mais do feijão e do arroz, mas eu já aprendi que trabalhar é bom, que eu cresço com isso. Eu gosto de trabalhar. Daí eu chego lá, que nem esqueci o nome do André Luiz, né? Tem algum serviço aí, já queria trabalhar na dimensão espiritual. Mas no primeiro momento ele queria ser médico, ele era médico na Terra, mas daqui a pouco ele entendeu que não, peraí, se é para varrer o chão, eu vou varrer o chão. Ele pegou a vassoura e pegou, esfregou a vassoura, varrer o chão, né? Porque daí você já aprendeu que trabalhar realmente é uma oportunidade. E a morte? Eu comecei brincando com a questão da morte. Morte, diz também o Camilo, que é uma parceira da vida. E a morte realmente é uma questão que todos nós vamos passar por isso, pelo desencarne, vamos dizer assim, mas nós vamos viver por um tempo aqui e vamos partir dessa para melhor. Se partir dessa para melhor, nem sempre é para tão melhor assim, né? Às vezes é bom adiar mais um pouco aqui para conseguir ir para uma melhor mesmo. Mas enfim, a morte é uma bênção, é um grande tesouro. Porque imagine só, uma situação, por exemplo, a criatura está errando, ela está insistindo num erro. Ela já tem algum conhecimento, um grau de evolução, ela já tem discernimento de certo e errado e está no caminho equivocado. Escolheu aquele caminho ali. Ela tem prazer, é que nem aquele que tem um vício qualquer. Quando você tem um vício, o pai João Kogu, se não me engano, lá do livro Tambores de Angola, ou Sabedoria de Preto Velho, ele fala assim, quando você tem um vício e não consegue se desvencilhar, só tem duas situações possíveis. Ou você se comprasse com esse vício, o teu prazer com ele é tão grande que você não larga pelo prazer desse vício, ou você não empreendeu o esforço suficiente para se desvencilhar dele. Só tem essa situação. Ah, não! Uma vez eu falei isso numa outra casa espírita, e o cidadão veio bater de frente comigo quando acabou, porque ele estava tentando parar de fumar e não conseguia. Eu fiquei na minha, deixei ele falar, e só mentalizando em oração, que Deus ajude esse menino aí. E ele batia, que eu estava equivocado. Mas eu falei o que aquele espírito bem mais evoluído que eu dissera, né, naquele livro. Só duas situações, ou eu me comprazo realmente com esse vício, ou eu não vou ter o esforço necessário. Mas quanto mais eu tenho prazer naquele equívoco, mais esforço eu preciso para mudar. Essa que é a verdade, então, eu dou razão para ele. Mas passaram alguns anos e eu voltei para aquela casa, de novo substituindo o Guto, né? O Guto tem me ajudado bastante nessas caminhadas aí. Numa aula de estudo sistematizado. Ô Milho, eu estou precisando muito, eu não posso hoje lá para quebrar um galho. Vamos lá na onde o macaco gordo quebrou um galho. Fui lá. Chego lá, aula vai, aula vem. Quando acabou, chegou aquele mesmo cidadão ter comigo e disse assim, seu Miller, eu quero lhe dar razão. Lembra aqueles anos passados, o senhor falou aquilo. O senhor tinha toda a razão. Eu discuti com o senhor, discordei, saí daqui indignado, mas aquilo ficou ecoando no meu ouvido e eu fui para casa pensando, e botei força e parei de fumar. Eu pensei, valeu a pena, um cara largou o cigarro, valeu a pena, que bom. E ele entendeu que faltou só ele botar mais esforço, né?
Isso para dizer o quê? A questão da morte. Então o cara está equivocado no erro ali e tal. E se ele fosse viver 200 anos de lambança, então já tem uma bênção da morte que ele interrompe aquela atividade equivocada, dá um tempo, peraí, é que nem o cara que está cometendo delito, seguidamente ele é recolhido e é botado numa cadeia, enquanto ele está preso, não está matando ninguém, não está roubando. Aquilo ali é bom para ele, por mais que pode ser cruel, mas para aquele, naquele momento, foi a única alternativa, foi bom para ele. Então morrer numa situação de estar errando demais é uma bênção. Espera, vem para cá, dá um tempo, vamos recapitular, agora tu vê, tu quer voltar lá? Vamos voltar diferente? Tu volta zerado, o jogo começa 0-0 de novo. E quando eu falo começa 0-0 de novo, eu sempre brinco que só tem um campeonato por pontos acumulados, né? Os pontos ganho e perdido eu trago junto, mas o placar é 0-0, começa zeradinho, novinho, folha, pai novo, mãe nova ali, começa uma nova vida num novo lar e tal. É uma grande bênção. Se reencarnar é uma bênção, uma oportunidade, morrer tem que ser, senão não ia poder reencarnar. E isso a gente tem que entender bem, ter bem internalizado isso, conhecendo o Espiritismo, né? Que a gente conseguiria lidar com mais tranquilidade com a questão da perda do ente querido, por exemplo. E eu mesmo passei uma dificuldade muito grande, e eu achei que estava preparado. Eu não estava quando um filho meu de sangue desencarnou, foi uma desgraceira. Por sorte foi por 3 dias, foi 3 dias que parecia 3 anos. Mas de repente eu sentei em oração bem sentida, bem verdadeira dentro de mim, pedindo ajuda, e a ajuda veio na hora, veio exata, veio na hora, assim, eu parei de chorar e entendi tudo, e bem mais tarde eu fui descobrir que ele mesmo veio me ajudar, me acalentar. Foi bem interessante, porque eu pedia naquela oração por uma irmãzinha minha, de sangue de tempos anteriores, que havia desencarnado, e que a gente entendia que era um espírito bem elevado e tal, e naquele momento eu lembrei dela e pedi para ela, meu anjo querido, onde você estiver, me ajuda para superar isso. E depois eu fui descobrir, por informações mediúnicas, de fontes bem seguras, que aquela irmãzinha era o meu filho depois. Então eu pedi para ele mesmo. E por isso foi tão rápido a ajuda que me veio. Foi uma bênção, foi fantástico assim, na minha vida, foi uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu. Mas a gente não precisa dessas coisas assim mirabolantes. Basta entender, racionalmente, morreu, viajou, eu vou sentir, vou chorar um pouco, que bom, posso chorar bastante também, posso, mas eu não posso estragar minha vida, acabar com tudo. Não, peraí, viajou, a gente vai se encontrar, eu vou viajar também. Ele foi primeiro, eu vou depois. Isso também é uma outra grande coisa que o Espiritismo nos traz, que as outras concepções falam da alma e tudo, mas não dão essa certeza. Não dão essa certeza. O Espiritismo não diz isso como possibilidade, diz como certeza. Se você fizer por merecer, vai encontrar essa tua criatura querida de novo. Na dimensão espiritual e até vai voltar a caminhar junto pela Terra. Quem vai dizer que não, né? Muito bem. E por fim, o grande tesouro que nós temos, que eu coloquei pegando daqui também, que é viver com Cristo, que é muito mais, que transcende viver com o Espiritismo. Porque o Espiritismo sem Cristo não é muita coisa. Chega a ser até uma coisa perigosa. Agora, viver com Cristo sem Espiritismo está ótimo, está perfeito, está de bom tamanho. Porque se você pegar os evangelhos que estão na doutrina espírita, você vai encontrar lá no Novo Testamento os mesmos, né, ensinamentos do Cristo. Então, se você conseguir ser uma pessoa de bem, você não precisa se tornar espírita. Você pode vir assistir palestra e voltar lá para a tua igreja, está tudo bem resolvido, né? Você vai viver com Cristo. E viver com Cristo, quando perguntaram para ele qual era o mais importante mandamento, ele disse que era para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ali estava resumida toda a lei e todos os profetas. Então, viver com Cristo é isso, é fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. É sempre pensar em trabalhar as nossas más tendências e ir podando e desenvolver as nossas potencialidades do bem. Nesse esforço continuado, nos reconhecendo nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, mas tendo sempre essa clareza
de que nós somos criaturas de Deus, e Jesus falava, sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, viver com Cristo é isso aí, é a gente procurar realmente seguir o caminho do bem. E a gente tem, daí diz o caminho que, se nascer é uma possibilidade, né, viver é uma possibilidade de evoluir, viver bem é coisa inerente às criaturas que evoluem e que já têm a percepção de que os desafios, de que as dificuldades são oportunidades de crescimento ainda mais acelerado para conquistarmos a felicidade mais cedo. Quem não quer ser feliz? Agora, tu quer ser feliz sem passar por dificuldade nenhuma. Tu quer adquirir uma performance física sem se sujeitar a uma atividade física, né? Enfim, tu quer desenvolver qualquer talento sem aquele esforço, né? Aquela história do violino que eu comentei há pouco. Ou seja, não tem dom de graça. Não tem, que eu penso assim, que às vezes eu posso considerar como um dom que nos é dado assim de presente, e diz a doutrina espírita, de graça o que de graça recebestes, que essa questão é bem pontual da mediunidade. Mas ainda assim, a gente escuta falar assim, nossa, ele é um médium tão bom, ele está chegando agora, está só 3 meses na casa, mas tem uma mediunidade tão boa. Mas o que é mediunidade ruim e mediunidade boa? O que é uma palavra ruim e uma palavra boa? É o que eu faço, é o que eu componho com essa palavra, com esse dom de falar, né? Então a mediunidade vai vir a ser boa ou vai não ser tão boa com o que eu der dela, com o que eu fizer com essa possibilidade, né? Assim como também a questão de você estar numa doutrina espírita ou estar numa outra igreja. Você pode ir, a gente vai ter casos. Ou seja, aquele que está bem resolvido, aquele que já vive com Cristo, ele não precisa se tornar espírita para se melhorar. Agora, nós que estamos patinando tantas vezes na nossa vaidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, etc., etc., nós precisamos ter essa possibilidade o tempo todo, a espiritualidade nos buzinando, nos intuindo, e livros e mais livros, e palestra e mais palestra, para ver se a gente toma jeito. Não é porque a gente é melhor, é porque a gente é os piorzinhos mesmo. E tem que aceitar isso, tem que entender isso, e aí tem apenas as pequenas exceções daqueles médiuns e espíritas que vêm com grandes missões, que a gente bota aí Chico Xavier nesse hall, né, de Divaldo Pereira Franco, que vem realmente para ser os caras que, ó, gente, é por aqui, ó, faz que nem, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Mas fora isso, o grosso do pessoal, uma vez eu assisti uma palestra desse Raul Teixeira, mas há muito mais tempo atrás, ele era bem jovem ainda, e ele contando que ele chegou numa casa espírita lá, e uma senhora chegou e começou a falar com ele no papinho de cafezinho, entre uma palestra e outra, e com um baita de um cigarrão na boca, cheirando a cachaça, e baforava na cara dele e dizia assim, nossa, eu estou aqui faz só 6 meses, mas eu estou com um guia tão bom, eu estou tão feliz, eu tenho mais mediunidade que nossa, mas a mulher estava assim a mil, toda se achando, e ele pensava, coitada, vamos orar por ela, que imagina quem está assistindo essa mulher, né? Ou seja, a espiritualidade vai se afinar com você, meu amigo. E outro dia, num curso de espiritismo, uma pessoa dizia assim, ó, mal avisada, né, mas estava lá tentando aprender, e dizia assim, mas família, mas se a pessoa é médium e faz mau uso da mediunidade e está desviando, dela perde a mediunidade, né? E se alguém fica mudo porque diz um palavrão, não fica, né? Continua falando, faz o que bem entende da fala. Não vai perder. Que bom se perdesse, que seguro seria, né? É só largar, deixar correr. Se eu fizer coisa errada, eu perco a mediunidade. Pronto, parei de errar. Não é assim que funciona. Espíritos são, né, desencarnados, espíritos nessa dimensão extrafísica, são que nem nós aqui no mundo encarnado. Nós nos afinamos com pessoas que gostam de futebol porque eu gosto, que gostam de caçar porque eu gosto, que gostam de dançar porque eu gosto, que gostam de música erudita porque eu gosto. A gente vai se afinando por coisas que a gente tem afim, realmente, isso é a afinidade, né? Então esses espíritos, a mesma coisa. Eu começo a me desviar do caminho, começo a cometer equívocos, e ainda mais perigoso quando é de sã consciência, pela minha vaidade,
querendo falar em nome de espírito para me beneficiar, para dizer uma coisa que eu não tenho coragem de dizer para o meu colega de casa. Aquele espírito sério vai largando. Não, peraí, dessa coisa eu não faço parte. Isso aí não é comigo. Ele vai largando. Mas não é assim como ele se afastou de mim, é que eu vou me afastando dele. E eu vou acessar outro tipo de espiritualidade. Eu vou cuidar sendo médium. E às vezes vou ter muito mais espírito para buzinar para mim, para me dizer um monte de coisa. Porque eu vou achar muito mais gente leviana na Terra, assim eu vou achar muito mais espírito leviano do que espírito de boa vontade que quer realmente fazer o bem. Então, cuidemos de nos tornar melhor. Cuidemos de usar a doutrina espírita para nos realmente ajudar a nos tornarmos cada vez melhores. Porque senão vai ser mais uma ferramenta que pode virar uma arma. A gente agradece mais uma vez toda a atenção de vocês. Eu digo de novo, gente, é uma oportunidade rica para nós aqui. E que bom ter essa oportunidade de poder de vez em quando trazer uma falinha para vocês. E pela paciência, né? Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco. É como eu falei no início, eu acabo abrindo um pouco o tema, a gente não fica bem certinho no título, mas eu espero que deu para conseguir ir acompanhando, assim, e viajar um pouco para lá e para cá, e não se perder, né? A intenção é essa, é que a gente soube. Eu deixo para você. Obrigada, amiga. Daí, Vitória, o que tu achou? Não foi bem isso que nós falamos, né? Eu estou com uma menina ali que está fazendo um trabalho de história, né? E ela veio me entrevistar hoje sobre o Espiritismo. E aí eu expliquei para ela realmente que o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma ciência. Essencialmente uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, né? E dessa conexão do mundo espiritual conosco. E que o único objetivo do Espiritismo é fazer as pessoas perceberem que elas têm que se melhorar. E aí eu te falei dessa coisa de Cristo. E que por isso que a nossa associação aqui tem o nome de Associação Espírita Cristã Caminho do Bem. Uma coisa muito bem lembrada pelo meu genitor ali dessa vida. Aleluia! Aleluia! Glória! E quis que colocássemos cristã, porque o próprio Chico Xavier dizia que se tivesse escrito assim, fora do Espiritismo não há salvação, ele jamais teria entrado para o Espiritismo, né? É fora da caridade não há salvação, né? Então tá, então a gente já nesse clima assim, vamos fazer a oração final, nos preparar para o passe, essa oportunidade da gente renovar as nossas energias, mas sair daqui depois do passe com o objetivo de continuar a vigília dos nossos pensamentos, buscando na oração essa conexão energética com o mundo espiritual, o auxílio para prosseguirmos. Então falamos assim: Senhor, no silêncio desse dia que finda, queremos pedir-te paz, sabedoria e força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, prudentes. Queremos ver teus filhos, além das aparências, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão apenas o bem em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a todas as calúnias e guarda as nossas línguas de todas as maldades. Que só de bênçãos se encham as nossas almas. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso destes dias te
te revelemos a todos. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos o atendimento que foi dado a cada irmão e irmã nossa inscritos nos nossos cadernos de preces, que eles possam receber a energia dessas nossas orações e se beneficiarem. Também agradecemos a fluidificação da água, que nos beneficiará, tanto o corpo físico, mas acima de tudo, o nosso aspecto espiritual. Que assim seja.